glória a Deus, aleluia, aleluia, nós te louvamos, Jesus, aleluia, aleluia. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimente seu irmão na paz do Senhor e pode tomar teu assento. Fala, que bom que estamos aqui juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As crianças estão liberadas, amém, para a sua ministração, o encontrinho também, graças a Deus, amém. Agora sai, 1/3 da igreja saiu agora, que bênção, né? Glória a Deus, que Deus abençoe as professoras, dê sabedoria e graça para elas, para trazer um ensinamento para as nossas crianças, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor então? Amém? Glória a Deus. Quero trazer uma ministração, algo que o Senhor colocou no meu coração, já faz umas 2 semanas que o Senhor tem falado comigo em relação a isso, e o tema da ministração é: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. E durante a ministração do louvor, eu vi a Aline expondo aqui diante das dificuldades que enfrentamos a semana, e eu falei, glória a Deus, o Senhor já está nos direcionando para aquilo que Ele tem para derramar sobre nós nesta manhã, para a glória dEle. E se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que nós vemos hoje em nossa sociedade, é a questão da fraqueza. O que seria a fraqueza? Fraqueza é a característica daquele que não tem vigor, daquele que não tem força, daquele que é frágil e se sente até mesmo limitado. E uma das coisas que na sociedade atual nós temos, é que as pessoas elas são instruídas a esconder as suas fraquezas. Se tem uma coisa que acontece, é nós como homens e mulheres, esconder as nossas fraquezas. Por que nós fazemos isso? Muitas vezes é pelo orgulho mesmo, não queremos mostrar que somos fracos, queremos demonstrar uma aparência de forte, uma aparência de independente, temos até mesmo medo, receio de críticas, rejeição, e que usem isso contra nós. Muitas vezes também temos na nossa sociedade atual a cultura da alta performance, ou seja, você tem que performar, você tem que acordar 4 horas da manhã todo dia, porque você precisa vencer, né? Temos tudo isso hoje ligado à nossa sociedade e ao pensamento hoje. Autodefesa, não posso demonstrar minha fraqueza, porque senão aquilo lá vai me mostrar, eu vou ficar inseguro, eu vou ficar exposto. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, e quantos creem que a palavra do Senhor é um manual de fé para as nossas vidas, amém? Você crê? Você crê que a palavra de Deus, ela é de Deus? Glória a Deus por isso. Então quando a Bíblia nos fala, nós vemos algo totalmente diferente. Algo totalmente que vai contrário ao que a sociedade humana, ela prega. Deus, Ele tem para nós um ensinamento nesta manhã, onde que Ele transforma a fraqueza no palco onde seu poder se manifesta. A fraqueza, ela é um palco para que Deus manifeste o poder dEle. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 12, glória a Deus. Nós vamos ler
do versículo 1 até o versículo 10, que diz o seguinte, eu vou ler na NVT: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus por isso. Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é diante de Ti, diante da Tua santa presença que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer revelação para nós da Tua palavra, Senhor, a instrução, o ensinamento, que venha produzir vida espiritual em nossas vidas, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda qualquer distração, para que venhamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Senhor. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, essa é a sua segunda carta, ela tem uma questão que a gente precisa compreender. A cidade de Corinto, ela ficava na região da Grécia, ela era muito próspera, era uma cidade muito próspera, muito rica, mas era uma cidade, uma região mergulhada na imoralidade, mergulhada na corrupção moral, uma cidade difícil, onde ali havia cristãos de todo tipo de renda, cristãos que se reuniam em casas, em lares, para buscar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor. E Paulo, ele escreve a primeira carta com exortações, com ensinamentos e instruções, corrigindo aquele povo de Corinto. Tito depois traz as informações para ele, e nas informações que ele traz, ele diz, alguns aceitaram a sua repreensão, a sua correção, porém outros não. E Paulo então escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e é interessante que, daqueles que não aceitaram a repreensão de Paulo, eles desconfiavam do chamado de Paulo, eles desprezavam o apostolado de Paulo, eles não confiavam que Paulo, ele tinha, nos dias de hoje ele tinha unção, eles não confiavam que Paulo era usado por Deus para instrução e ensinamento. E quando Paulo, ele vai trazer a sua defesa sobre o seu apostolado, sobre aquilo que ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ele inicia então, no versículo 1 do capítulo 12, é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, só a parte A por enquanto. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui era o motivo de orgulho de Paulo. Paulo, ele quando ele escreve no capítulo 11, ele está descrevendo, ele fala sobre, vocês desconfiam de mim e tal, mas eu fui chamado pelo Senhor, e o que eu recebi do Senhor, eu passo e transmito a vocês. Paulo, a gente sabe muito bem o currículo dele. Em Filipenses capítulo 3, fala que Paulo era o que? Era da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, era
fariseu dos fariseus, era doutor da lei e ensinado aos pés de Gamaliel. Era um homem no qual ele tinha sido instruído durante toda a sua jornada de vida. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo em Atos capítulo 9, nós vemos Paulo então, agora na continuidade de Filipenses 3, falando que tudo isso eu considero menos que lixo, comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Glória a Deus por isso. E esse mesmo Paulo traz agora essa carta aos Coríntios, e ele inicia o versículo: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Isso gera em nós uma expectativa. A gente já leu a parte B, então a gente já sabe qual que é o motivo de orgulho de Paulo. Mas eu imagino um leitor aqui de Corinto, aqueles que desconfiavam do chamado de Paulo, olhando agora eu vou prosseguir e eu vou trazer para vocês, povo de Corinto, seus incrédulos, o motivo do meu orgulho. E ele continua: e antes que essa expectativa aumente dos leitores, ele já fala: mesmo que isso não sirva de nada. Ao mesmo tempo que ele fala, ele vou trazer os motivos de orgulho, agora ele fala, mesmo que isso não sirva de nada. E ele continua: vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Ele agora, no versículo 2, ele traz a revelação, aquilo que ele recebe do Senhor. E ele diz: conheço um homem. Ele já se apresenta na terceira pessoa. Ele não fala assim: eu, Paulo, estive no terceiro céu. Não, ele fala: conheço um homem que há 14 anos, ou seja, há muito tempo atrás, ele foi arrebatado. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Uma coisa eu sei: se foi no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. E ele continua dizendo, no versículo 3, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Na sua versão talvez está escrito terceiro céu. E eu quero trazer uma explicação para você, o que é o terceiro céu. O primeiro céu é esse que nós enxergamos. Se a gente sair daqui e olharmos para o céu, nós vamos ver as nuvens. Nós vamos ver os pássaros voando, vamos ver avião, vamos ver as nuvens. Segundo céu é as estrelas. Vamos olhar então o sistema solar. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita. E aqui Paulo, ele fala: eu não sei se foi dentro do corpo, ou se foi fora do corpo, se foi uma experiência, não sei te falar, mas eu sei que esse homem, ele foi ao paraíso e experimentou coisas indizíveis, coisas que não são possíveis descrever. Paulo traz então agora essa grande experiência que ele teve com o Senhor. Ele não se coloca como um herói espiritual. É interessante isso. Quando ele fala na terceira pessoa, ele já deixa bem claro: eu não sou herói, tá? Eu estou trazendo em relação a essa pessoa. Ele não se põe naquilo que ele recebeu do Senhor. E aqui, se você for parar para pensar, já temos uma lição para as nossas vidas. Diante daquilo que o Senhor fala e ministra em nosso coração, diante daquilo que o Senhor está nos usando, diante daquilo que o Senhor está nos direcionando, eu e você precisamos ter uma coisa bem clara: nós não somos heróis. Nós todos carecemos diariamente da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida. Paulo declara também: dos pecadores eu sou o pior, em Timóteo. Ou seja, Paulo, ele tinha total consciência do seu atual estado e de quanto ele carecia da graça e da bondade do Senhor. E ele fala, ele continua então, ele fala assim: isso era realmente algo extraordinário. Se nós pararmos para pensar, imagina, eu e você saímos daqui da igreja, vamos para a nossa casa tirar o nosso cochilo do domingo da tarde. Não sei se você faz isso, mas em casa é lei, tem até castigo para quem não cumpre essa lei. É o Benjamin que sofre esse castigo, que eu e a Bruna, a gente obedece certinho essa lei. Mas imagina, você deita hoje à tarde e aí você é arrebatado ao terceiro céu. Glória a Deus, seria incrível, seria algo maravilhoso. Mas
Paulo não usava essa experiência sobrenatural, extraordinária, para ensinar e nem para se exaltar. Paulo tinha total compreensão daquilo que o Senhor o chamou. E no versículo 5, então, ele diz da experiência desse homem: eu teria até razão de me orgulhar, diante daquilo que ele vivenciou, mas ele já deixa bem claro: mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Paulo contradiz a lógica humana. Ele contradiz aquilo que nós iniciamos falando. A sociedade, ela prega que nós precisamos esconder nossas fraquezas, que nós precisamos nos ter essa autodefesa, esse orgulho, essa preocupação em não mostrar aquilo que, as nossas carências. Mas Paulo agora ele fala: se tem algum motivo de orgulho, se tem algo que eu preciso me orgulhar, é nas minhas fraquezas. Paulo compreendeu que nas fraquezas é o lugar onde Deus opera com poder. Aleluia. E no ponto 2 aqui nós vemos qual que era essa fraqueza de Paulo então. O que Paulo ele enfrentava, o que Paulo ele passava. E no versículo 6, então, ele diz: se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo. Versículo 7, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Paulo compreende que se tinha algo para ele se orgulhar era nas fraquezas, e ele compreende que aquilo que o Senhor havia concedido para ele ser provado e experimentado era um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. E antes que você já se pergunte qual era esse espinho, acho que essa é a pergunta quando a gente ouve esse texto. A primeira coisa que a gente quer saber é qual que é o espinho da carne. Será que é o mesmo do meu? Mas a Bíblia não deixa isso evidenciado. É lógico que há estudos e estudiosos levantaram algumas teorias de que era um problema de enfermidade, seja na vista ou alguma outra enfermidade que ele tinha. Até mesmo diziam que poderia ser o próprio um demônio que ia atormentar Paulo durante a sua jornada, ou também até mesmo a própria perseguição que ele tinha dos judeus. Essas 3 teorias lá eu vi lá na Bíblia de Estudo Genebra, depois você pode dar uma olhada lá se você tiver. Mas não é evidenciado aqui qual que é o espinho na carne de Paulo. Não é exposto para mim e para você, porque não tem uma certa importância para mim e para você. Porque o espinho na carne de Paulo, o que é evidenciado é que ele tem um objetivo e uma missão na vida de Paulo. E na vida de Paulo era para que ele não se tornasse arrogante. Eu imagino que Paulo, imagina todo o conhecimento da lei que ele tinha, todo o zelo que ele tinha da lei do Senhor, tanto que ele queria prender os cristãos, os seguidores de Cristo, e a partir do momento que ele recebe o encontro com Cristo em Atos 9, se ele não tivesse um espinho na carne, meu Deus, ele ia sair batendo porta e fazendo de tudo. Mas o Senhor permite conceder a ele algo para que o poder do Senhor operasse através da vida de Paulo. Nós também temos os nossos espinhos. Eu e você temos as nossas fraquezas. Eu e você temos as nossas limitações. Eu e você temos algumas dores e situações que nos lembram que nós não somos autossuficientes, que nós somos insuficientes, que pela nossa própria força nós não conseguimos, que pela nossa própria vontade e energia nós não alcançamos. Nós não precisamos expor isso diante das pessoas. Paulo não deixa claro e não fala qual que era o espinho, mas ele fala que o espinho tinha um objetivo, que era não se tornar arrogante. O espinho que eu e você carregamos e temos em nossa vida não é para ser exposto e muito menos colocar como vitrine numa rede social.
Não é para isso. Mas é para que o Senhor opere em nós através do poder dEle. É para que o Senhor, Ele venha trabalhar em nós. Mas só é possível se eu e você reconhecermos nossa fragilidade diante do Senhor. Expormos diante do Senhor as nossas fraquezas. Expormos diante do Senhor as nossas limitações. Não precisamos ter vergonha de falar para o Senhor, muitas vezes: Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu estou sem força para ir na igreja. Senhor, eu estou sem força para ter comunhão com meus irmãos. Isso não é errado, meu irmão. O errado é você esconder isso e não deixar de expor diante do Senhor, para que Ele opere em você força para continuar, para prosseguir. Aleluia! Nós não somos autossuficientes. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos torna pessoas autossuficientes, não nos torna super-heróis da fé, não nos torna pessoas imbatíveis. Não, nós somos fracos, igreja, mas é na nossa fraqueza que Deus opera com poder. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos a ter esse coração de reconhecer que nós somos fracos, sim. Que não importa o seu tempo de cristão, não importa o seu cargo eclesiástico, não importa tudo aquilo que você já tem, glória a Deus por isso, e aleluia, glória a Deus, parabéns. Mas o que importa é que a cada dia, a cada manhã você entende: eu preciso estar diante do trono do Senhor e confessar: Senhor, se o Senhor não me fortalecer hoje, eu vou pisar na bola, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou pecar. Então Deus me ajuda, porque eu estou fraco, eu não tenho força, eu não tenho vigor, eu não tenho energia, me ajuda. O Senhor espera de nós como igreja reconhecermos as nossas fraquezas diante de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que é um exemplo maior do que Jesus Cristo. Jesus estava ali no Monte Getsêmani, no auge da sua angústia, onde ele fala ao Senhor, ele roga ao Pai, ele está orando, e ao ponto que ele está orando e clamando ao Pai, chorando, o suor que desce sobre a sua face começa a transpirar como sangue, e ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que Jesus estava sentindo? Fraqueza. Ele estava expondo diante do Senhor, Deus Pai: Senhor, eu estou angustiado, o pecado da humanidade, o pecado meu e seu, estava sobre os ombros do Cordeiro de Deus, sem pecar, sem nunca ter feito nada de errado, deixou a glória dele, se esvaziou, se fez como homem, se encarnou, e ele estava agora no monte, declarando ao seu Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. E porque Jesus foi fortalecido e morreu sim na cruz, numa morte onde mostrava fraqueza, numa morte onde ele foi ali crucificado, mas tudo isso foi para que eu e você hoje pudéssemos falar com ele e falar: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu careço da tua graça, Senhor, eu careço da tua graça, conforme diz o João e a Pri, eles brincavam um tempo atrás: eu careço da tua graça jorrando sobre mim, eu careço dessa graça do Senhor jorrando sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Em Tiago 4,6, Tiago fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Expor as nossas fraquezas é uma atitude de humildade, é uma atitude de: eu careço sim de Jesus, eu preciso sim do Senhor
nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, o espinho que nos incomoda hoje pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando para te manter humilde e dependente dEle. Para pensar um pouquinho aqui, qual que é o espinho que você tem enfrentado? Cada um tem o seu, ninguém está isento, mas isso o Senhor está provando o seu amor para conosco. Ele concede o espinho, Ele permite, para que eu e você viéssemos a ser fortalecidos no Senhor, para que nós venhamos a depender do Senhor. Depender do Senhor é saber que o Senhor está cuidando de nós. O maior exemplo de dependência que eu acho que a gente pode citar é das crianças. Seu filho não se preocupa se tem que acordar cedo para trabalhar, para poder ter comida em casa. Seu filho não se preocupa em sair, pegar o ônibus, o trem e ir trabalhar para poder ter o dinheiro no final do mês e comprar, ir no mercado, se escandalizar com o preço e mesmo assim comprar algumas coisas porque Deus é bom. Amém? Ele não está se preocupando com isso, porque ele sabe que na hora, em casa o almoço é meio-dia, gente. Eu estou trabalhando, a Bruna só manda, vem amor, Benjamin, vai lá buscar o papai. E aí a gente vai almoçar. Ele não está preocupado como é que aquele alimento chegou à mesa. O que ele sabe é que tem papai e mamãe que está cuidando e está levando o alimento para ele. Igreja, nós temos um papai que está cuidando, um papai que está ensinando, um papai que está trazendo provisão, um papai que está vendo sua dor, mas que está permitindo que nessa dor você cresça, que está permitindo que nessa dor você amadureça, que está permitindo que nessa dor você venha a compreender que Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 4, antes de Hebreus, versículo 9, ele fala, mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Quando o cristão reconhece a própria fraqueza, o poder de Cristo repousa sobre ele. A fraqueza nesse sentido aumenta em vez de diminuir o poder. Faz assim, quando nós, eu e você, demonstramos nossas fraquezas, o poder de Deus repousa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. É o poder de Deus que está se repousando sobre nós. Aleluia, por isso igreja, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Aleluia. As dificuldades, elas destroem a nossa autoconfiança. E elas nos mostram que a gente precisa confiar mais em Deus. Precisamos confiar mais no Senhor. Crer mais no Senhor, que Ele vai nos dar força além da medida. E agora eu convido você, vamos em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. O escritor aos Hebreus, que não se sabe quem foi, o pastor Valmir não está, deve estar lá na cozinha, mas ele fala 90% que é o apóstolo Paulo, mas a gente não sabe, ele brinca, é claro, mas ele fala algo muito ligado ao que nós estamos falando nesta manhã. Visto, portanto, que temos, eu e você, temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, ou seja, temos fé, confiança, convicção da nossa fé em Jesus Cristo. O nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas. Eu vou repetir, o nosso sumo sacerdote, ele entende as nossas fraquezas. Igreja, não tenha vergonha das suas fraquezas. Você tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que entrou no céu, que ele entende a minha fraqueza, a sua fraqueza.
pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Versículo 16. Assim, ou seja, convicção da nossa fé, confiança daquilo que Jesus é em nossas vidas. Temos um Cristo que entende a minha e a sua fraqueza, porque Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Mas agora, assim, de acordo com tudo isso, eu e você, aproximemo-nos, ou seja, vamos se achegar com toda a confiança. Não é chegar assim, meio tímido, meio preocupado, mas é chegar com confiança diante do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia! Igreja, você reconheceu sua fraqueza diante do Senhor? Reconheci, tá, Jesus entende a sua fraqueza? Entende, agora você vai com confiança diante do trono da graça. Você vai, Senhor, eu careço de Ti, eu preciso de Ti, e eu vou com confiança, não porque eu sou alguma coisa, mas é pelo que o Senhor é em minha vida. E é nesse lugar, eu e você, recebemos misericórdia. É nesse lugar onde nós encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Já parou para pensar que se fosse pela sua própria força, você não estaria sentado nessa cadeira? Eu não estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui, se fosse pela nossa força. Mas foi através do poder de Deus, que pousa sobre as nossas vidas. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas, o Senhor, Ele vai nos fortalecendo, e Ele vai nos guiando, e nos direcionando para viver a vontade dEle. Igreja, a verdadeira autoridade não vem do destaque ou da experiência extraordinária, mas do reconhecimento da nossa dependência de Deus. Paulo poderia se orgulhar de suas visões e revelações, mas ele escolheu se orgulhar nas suas fraquezas. A fraqueza não é um defeito a esconder, mas é um instrumento de Deus. O espinho da carne de Paulo nos lembra que as nossas limitações, dores e dificuldades podem ser exatamente os meios que Deus usa para nos manter humildes e dependentes dEle. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações, permitimos que a graça de Deus repouse sobre nós. A igreja se coloque de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. E o grupo de louvor vai cantar, clame o nome de Jesus. E enquanto ele está, o grupo de louvor vai estar adorando, eu e você vamos ter a oportunidade de falar: Senhor, chega de me esconder. Chega de me esconder sobre as minhas fraquezas. Chega de não me expor diante de Ti, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. Nós vamos expor as nossas fraquezas. Você pode orar num tom que a pessoa do seu lado não vai te escutar, e Deus vai te escutar. É Ele que importa te escutar nessa manhã. Mas não leve as suas fraquezas sem levar diante do Senhor nessa manhã para a sua casa. Não se compare aos outros, meu irmão. A sua fraqueza é diferente do irmão, e não tem problema. Deus usa um instrumento diferente para poder trabalhar em nossas vidas. Não se sinta menos por isso. Todos nós, Paulo tinha um espinho na carne, e ele pede 3 vezes ao Senhor. Eu imagino o nível de intimidade que Paulo tinha, usado por Deus sobrenatural, com milagres, curas e maravilhas, com uma instrução, com ensinamento que convencia até pessoas ali que eram pessoas filósofos, conhecedores da filosofia antiga. Mas Paulo levava o evangelho, e um evangelho simples, e convencia essas pessoas. Por quê? Porque Paulo escreve em 1 Coríntios que a loucura de Deus, a loucura dos homens. Espera aí, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1.
Aleluia. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considere importante. Aleluia. Aleluia. Reconheça as suas dificuldades. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos louvar a Deus nesse momento, igreja. Vamos declarar o nome de Jesus sobre as nossas fraquezas. Vamos declarar o nome de Jesus sobre as nossas dores. Vamos declarar o nome de Jesus para a nossa ansiedade. Vamos declarar o nome de Jesus para a nossa depressão. Vamos declarar o nome de Jesus para a luta e para a confusão, talvez, da sua família. Vamos declarar o nome de Jesus para parentes que estão longe do Evangelho. Vamos declarar o nome de Jesus.